Vai lá, deixa a caneta do lado aí e o papel. Ninguém vai usar nada agora, vai usar, ó, somente. Vamos ver se você consegue? Então eu trouxe questões de equação do segundo grau, que são incompletas, gente. E veja esse caso que eu trouxe, dá pra gente fazer mentalmente. Então vamos tentar primeiro? Depois a gente não conseguir, a gente faz no papel. Qual número elevado ao quadrado e adicionado ao seu dobro resulta em zero? E aí, quem que consegue resolver essa questão? Qual número que elevado ao quadrado e adicionado ao seu dobro resulta em zero? Quanto você está falando já? Zero? Será que vai dar? Vamos testar aqui zero? Por que zero? Vamos pensar. Zero ao quadrado. Então, você pensou no número, ele é elevado ao quadrado. Então, é zero ao quadrado. Adicionado ao seu dobro. Então, 2 vezes zero, porque é o dobro de zero. Resulta em zero. Nossa! Quanto zero? Zero ao quadrado vai ser zero, mais 2 vezes zero que dá zero, isso dá zero. Pronto, encontramos um resultado. Então, um desses números, esse número que estava procurando é o zero. Mas aí eu vou falar mais uma coisa para você. Tem outro, gente. Tem mais um número que é elevado ao quadrado, vai dar certo ali, que adicionado ao seu dobro vai ser igual a zero. Será que você consegue descobrir o outro número? Então, aqui nós encontramos um deles. Qual será que vai ser o outro número agora? Quem é que consegue? Vamos esperar um pouquinho para ver se alguém consegue fazer. Quanto você falou? 3? Vamos testar. 3 ao quadrado, adicionado ao seu dobro, a 2 vezes 3, vai ser igual a zero. Ó, mas não dá, ó. 3 ao quadrado dá 9, aqui dá 6, não vai dar zero. Então, não dá o 3 aqui, não. Qual outro que a gente pode tentar? 2? Vamos testar o 2, então, ó. 2 ao quadrado dá 4, e aqui 2 vezes 2 dá 4. Ixi, dá 8, não dá zero. Ó, mas acho que dá para fazer uma coisa, então. Vamos colocar o menos 2? Menos 2 ao quadrado dá 4, porque daí faz menos com menos que dá mais. E aqui, ó, o 2 vezes o dobro do menos 2. Qual é o dobro do menos 2, gente? Seria 2 vezes 2 dá 4, mais e menos dá menos na multiplicação. E 4 menos 4 dá 0. Pronto, encontramos então. Eu falei, né, aqui de novo, qual número? Só para você ficar achando que é só um, mas na verdade tem 2 números que dá certo nessa sentença aqui. Então, os números que nós estávamos procurando seria o 0 e o menos 2. E você sabia que você acabou de resolver uma equação do segundo grau incompleta? Faltando o coeficiente C, gente. Então, olha aqui, essa equação do segundo grau que nós fizemos aqui, mas você deve estar pensando, Giz, mas cadê a equação do segundo grau aí? Nós não fizemos, nós só fizemos cálculo mental. Então, vamos agora escrever a equação do segundo grau, ó. Então, vamos lá. Qual o número? Então, o número representa na matemática por x, quando eu desconheço, né? O termo desconhecido é incógnito. Então, um número elevado ao quadrado, ó, tá aqui, ó, um número elevado ao quadrado. E adicionado ao dobro do seu número, ao seu dobro, na verdade, ao dobro, então seria 2 vezes o x. Resulta em zero. O que nós temos aqui mesmo, gente? Aqui nós temos uma equação do segundo grau. E veja que essa equação do segundo grau, ela é incompleta e ela tem quem? Quem que ela tem? Ela tem o coeficiente A, que está aqui, que é 1, e o coeficiente B é 2, porque o coeficiente B é aquele que acompanha o x. Não tem o coeficiente C. Então, ó, vamos marcar aqui. O coeficiente A é 1, o B é o 2 e o C é o 0. Ó. Então, ela é incompleta. E veja, para você marcar e para ficar mais completa as suas anotações, veja que ela é uma equação do segundo grau incompleta do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. E lembre-se também que o a sempre tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, daí não vai ser uma equação do segundo grau, daí entra lá no primeiro grau, né? Marcou essas informações aí tudo? Pra gente fazer mais exercícios agora, mais exemplos para praticar aí. Se quiser fazer cálculo mental, pode fazer também. Então, já pegando o mesmo exemplo que você fez o cálculo mental, ó, tá aqui, ó, a equação do segundo grau incompleta. Vamos resolver, então, pelo método de resolução da incompleta. Como será que faz quando eu não sei fazer de cabeça? Então, você vai colocar o x em evidência. Por que o x? Aqui nós resolvemos pelo método de colocação de fatoração, que é colocar um termo comum em evidência.
Você não lembra dessa aula, né? Então volta lá na aula de fatoração da giz, que tem a explicação todinha quando eu coloco em evidência. Então veja que aqui, entre esse termo aqui e esse termo 2x, quem se repete, quem é fator comum é o x. Então eu vou colocar o x para fora dos parênteses e vou abrir parênteses. Olha aqui que eu vou fazer. Ele vai ficar na porta de entrada, o fator comum. Sempre ele fica, isso mesmo. Agora, ó, pensa aqui comigo. Que número que eu vou colocar aqui dentro dos parênteses que eu vou multiplicar com o x que chega no x ao quadrado? É o próprio x, né? Veja que aqui eu tô pegando isso e escrevendo de uma outra forma, uma forma fatorada que nós falamos. Ó, x vezes x dá x ao quadrado, beleza. Aí continua, mais... Opa, quase que eu vou falar a resposta. X vezes quanto que volta no 2x? Vezes 2. Isso mesmo, então vezes 2 igual a 0. Olha aí, tá pronto, né? A fatoração. Agora veja que nós temos aqui uma multiplicação, um produto de dois termos, vamos chamar de dois termos, que resultam em 0. Logo, um deles pode ser 0. Então eu posso pegar esse x aqui e falar que esse x vale 0. Porque se esse x for 0, 0 vezes qualquer coisa que vai estar aqui, vai dar 0. Perfeito. Então, sempre o x que fica aqui pro lado de fora, sempre nós vamos atribuir o valor dele a 0, que foi a primeira resposta que você achou para a questão. Não achou que era o 0 primeiro? Ok. Tá, e como que eu encontro o outro x? Aí você vai ficar de olho aqui dentro dos parênteses, ó. Quem que tá lá dentro dos parênteses? Nesse caso é x mais 2. Então, daí você falou, ah, aqui uma hora ele dá 0. Mas e se eu quiser olhar para esse? Quanto que tem que valer esse fator? Esse fator aqui vai ter que zerar daí também, então é igual a 0. Que número que eu coloco no lugar do x que zera isso daqui? Nem precisava montar isso, era só olhar aqui, ó. Que número que eu coloco aqui que somo com 2 que zera? É o menos 2. Então aqui x é igual a menos 2. Esse 2 tá mais, passa para cá menos. Aí, gente, pronto, eu encontrei os dois valores fazendo a fatoração, colocando o termo comum em evidência. Aí, conjunto solução vai ser o 0 não, primeiro, né? É o menos 2, tem que colocar na ordem crescente. Então, vai ser menos 2 e 0. Agora, fechou. E agora, para o próximo, você consegue observar quem é o termo comum em evidência? Ó, olha para esse e para esse, né? Quem é? O x de novo. Aqui tá fácil, ficou igual. Então, eu coloco o x para fora. Aí vai ser x vezes, para chegar no x ao quadrado, é o próprio x. Aí, menos, sempre acompanha o sinal. Aqui é menos, ó, aquela hora era mais, ficou mais. X vezes quanto que dá o 4x? Próprio 4. Aí, fecha parênteses igual a 0. Aí, de novo, eu tenho a multiplicação de dois fatores que dá 0. Então, um deles aqui pode ser 0 direto, ó. Então, eu venho aqui e coloco ele sendo 0. Então, x é igual a 0. Ou já tô de olho aqui, eu tenho que zerar o que tá aqui dentro dos parênteses, não é? Que número que eu coloco aqui que eu tiro 4 que zera? Quanto? Menos 4, menos 4, menos 4 dá menos 8, então não pode, tem que ser um mais 4. Então, x é igual a 4 positivo, ó, 4 menos 4, zero. Se isso aqui for 0, 0 vezes qualquer outra coisa vai dar 0. Então, encontrei novamente a resolução, olha aí, ó, a resolução, a solução. Então, aqui vai ser 0 e 4 a resolução. Tá, você percebeu algum padrão nesse caso, nessa resolução de equações, quando ela tem o B e tá faltando o C? O que que acontece? Olha aqui, olha aqui. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Sempre uma das respostas vai ser 0. Você já assistiu a primeira aula quando eu expliquei a equação incompleta quando falta o coeficiente B? Aqui falta o C, lá naquela aula faltava o B. O que que acontecia lá? Você encontrava duas raízes, dois resultados iguais, sendo que um é o oposto do outro. Eu digo, o algarismo seria igual, só que era o oposto um do outro. Nesse caso, quando está faltando o C, você sempre vai encontrar duas, só que uma delas é sempre 0. Então já sabe de cara que uma delas é 0, tá bom? E vamos lá fazer mais exemplos. E aí, consegue já identificar nessa daqui quem é o fator comum, aquele que eu coloco fora dos parênteses? Primeiro, boa. Você sempre precisa olhar bem para a equação. Realmente é desse tipo ou eu tô falando aqui não é? Coeficiente A é o 4, coeficiente B é o menos 16 e o C é o 0. Então ela é incompleta mesmo
Tá faltando C, só para garantir, né, gente? Porque tem gente que olha para isso aqui, já bota a raiz quadrada lá e já não dá nada certo. Então, vamos lá. Quem que vai ficar o fator comum em evidência? Você conseguiu observar? Aqui agora eu tenho números, diferente lá do outro que eu tinha número só aqui, agora eu tenho número ali também. Então, aqui, ó, entre o 4 e o 16, qual é o divisor comum a eles? O maior divisor comum é o 4, não é? Então, eu coloco 4, de vermelho, tem que seguir meu padrão aqui. Coloco 4. E entre as letras, a incógnita, tem um termo em comum também? Tem, né, gente? Você viu que aqui tem x ao quadrado e aqui tem x. Logo, o x vai ficar fator comum. Abre parênteses. Olha lá. 4x vezes quanto que dá o 4x ao quadrado? Vezes x. Muito bem. Aí acompanha o sinal menos. Agora, 4x vezes quanto que vai dar o 16x? 4 vezes 4, porque 4 vezes 4 é 16. Igual a zero. Copio igual a zero. Aí o que você já sabe? Que aqui, esse x desse primeiro fator, esse x eu já posso falar que é zero, que nós já vimos o porquê que pode dar zero. E agora aqui dentro dos parênteses, esse x aqui, ó, x menos 4 dá zero, então o x vai ser 4 positivo, porque 4 menos 4, zero. Aí, resolvido, gente. Conjunto solução vai ser o 0 e o 4. Fácil, né? Agora vai ficando fácil, a gente vai pegando o jeito, vai ficando fácil. Nesse caso, não tem número aqui, na verdade tem número, tá, gente? É o 1 quando não tem ninguém. Então, o A é 1 e o B é 1. Como que faz? Normal, por evidência. Quem é o termo que se repete? Você conseguiu identificar? É o 1, mas o 1 ele é neutro, não precisa colocar, né? E o x não, porque tem x aqui, tem x aqui. Ah, e um detalhe, sempre quando você estiver trabalhando com fator comum em evidência, tem as letras com expoentes diferentes, é sempre o menor expoente que você utiliza. Aqui não é 2 e aqui é expoente 1, por isso que eu estou usando só x. O x meu tem um expoente 1, tá? Então, ó, o que eu vou fazer agora? Vezes, abre parênteses, mesmo procedimento. X para chegar no x ao quadrado vai ser x, aí mais x para chegar no 1x vai ser quanto? Vai ser x, mas se eu fizer vezes x vai dar x ao quadrado. Então, tem que ser vezes 1, porque x vezes 1 dá 1x. Aí, igual a zero. Aí, de novo, ó que fácil. Chegou nessa parte, fica facinho. Então, eu sei que esse x pode ser 0, pronto. Nem precisa escrever, já passo direto para a resolução. E aqui, esse x aqui, ou, né? É bom a gente escrever o ou, porque eu tenho dois resultados, duas raízes, nós falamos. Ou x é igual a... Que número mais 1 vai zerar aqui? É o menos 1. Então, x é igual a menos 1. E aí, conjunto solução vai ser na ordem crescente, menos 1 e 0. Pronto, olha aí. Fácil, né, gente? Mas e agora se eu der uma mais difícil? Que tal a gente praticar uma mais difícil que essas daqui? Vamos? Pra quem já tá aí olhando e reclamando disso aqui que é grande, mas ó, presta um pouquinho de atenção. Você já viu esse conteúdo aqui? Esse conteúdo é o quadrado da diferença de dois termos. Aqui nós temos a propriedade distributiva da multiplicação, então você já viu tudo isso, é só aplicar. Então, vamos lá. Pega o caderno e vamos fazendo comigo aqui, ó. X menos 6 ao quadrado, o que que é? É ele multiplicado por ele mesmo. E para os alunos que não gostam de fazer pela fórmula, vocês podem fazer pela propriedade distributiva. Eu vou fazer pela fórmula aqui, esse. Então, aqui, veja, ou não, vocês querem pelo... Tá bom, eu faço. Então, x vezes x, eu faço tudo que vocês pedem, né? E x vezes menos 6, menos 6x. Menos 6 vezes x é menos 6x, e menos 6 vezes menos 6 é mais 36. Agora, nós podemos juntar os termos semelhantes. Vai ficar x ao quadrado, esse com esse vai juntar, vai ficar menos 12x, mais 36. Pronto! Era só a gente fazer assim, ó. O quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, ó. 2 vezes x, x dá 2x vezes 6 dá 12x, tá aqui, ó. E mais o quadrado do segundo, o quadrado do 36. Dava pra fazer por aí, mas tudo bem. Vamos lá. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 12x mais 36. Igual. Aqui, ó, distributivo, porque aqui antes dos parênteses é multiplicação. 3 vezes x dá 3x. E 3 vezes 12, 36. Muito bem. Agora, você pode arrumar, né, colocar ela na sua forma reduzida da incompleta, no caso, porque não vai dar. Ou vai dar, será? Completa?
Será, gente? Vamos arrumar então. Passa todo mundo para o primeiro membro. X² menos 12x mais 36. Passa esse x, vai ficar menos 3x. E o 36 menos 36. E aí fica igualado a zero o segundo membro. Ok, o que dá para fazer? Quem que dá para ser agrupado aqui? Vamos lá. Então vai ser x², que não tem ninguém para agrupar com ele, ó. Aqui, ó, menos 12x e menos 3x vai ser menos 15x. Não é mais? Não, é menos, porque se você deve 12 e você deve 3, você está devendo 15, tá? E o 36 aqui vai anular, né? Porque se eu tenho 36 e devo 36, zero. Igual a zero. Aí, gente, terminei. Cheguei naquela parte que a gente coloca o fator comum em evidência. Quem é o fator comum aqui? Já consegue ver? É o x, né? Então vai ficar x fora dos parênteses. E aí vai ser x vezes x, que vai dar no x². Aí menos x vezes 15, que vai ficar 15x. Isso é igual a zero. O que você já sabe? Você já sabe que esse x aqui eu posso falar que ele é zero. Ou aqui, ó, dentro dos parênteses. X menos 15, para zerar isso aqui dá quanto? O x tem que ser 15. Então, ou x igual a 15 positivo. E coloco conjunto solução. Aí vai ficar 0 e 15. Prontinho, gente. Ó, para quem deve estar perguntando aí já, falando, mas Giz, você viu que toda hora deu facinho aqui? E se, por exemplo, eu estou fazendo um exemplo aqui à parte. Se dentro daqueles parênteses fosse 3x menos 15, o que você teria que pensar? Aqui, ó. Dentro desses parênteses aqui, fosse 3x menos 15. Como que eu iria pensar qual é o número que eu coloco no lugar do x que vai zerar aquela conta ali? Então, você poderia pensar assim, é 5, porque 5 vezes 3 dá 15. 15 menos 15, zero. Pronto. Giza não tem essa habilidade de olhar e fazer. Então, você vai fazer assim, ó. 3x menos 15, você iguala a zero, né? Porque não está igualado a zero aqui, ó. E aí, o que você faz? 3x é igual, esse 15 passa para lá como mais 15. Então, vai ficar que x é igual a 15 dividido por 3. E 15 dividido por 3 daria 5. Caso, gente, eu tô fazendo um exemplo à parte. Caso aqui não fosse só com x, tivesse um outro número aqui do lado do x. Então, se você não consegue fazer de cabeça, nesse caso, você desenvolve, quem que é isso daqui mesmo? Uma equaçãozinha do primeiro grau, tá bom? Então, marca aí esse exemplo à parte, que seria uma continuação, né, uma extensão desse daqui que eu tô explicando para você. Combinado? E agora que vem a notícia boa, que quem deve estar perguntando aí pra Giz, mas quando eu tenho uma equação do segundo grau completa, ou aí tantos dois tipos de incompletas, dá para fazer pela fórmula de Bhaskara ou só a completa que faz pela fórmula de Bhaskara? O que você acha? O quê? As duas dá ou só a incompleta? Não, gente. As duas você pode fazer tanto uma equação do segundo grau quando ela é completa, quando ela for incompleta. Então, esses métodos que eu fiz nessa aula e na aula anterior são métodos alternativos de resolução de uma equação do segundo grau, que talvez acabam sendo mais simples do que... Esse aqui eu não acredito tanto que é mais simples, mas aquela da outra aula, caso você não tenha assistido, é bem mais simples. Só tirar a raiz quadrada a gente consegue, né, encontrar o valor. Então aí, é com você, aquele jeito que você se adequar melhor. E não deixe de assistir as próximas aulas que vou fazer a explicação da resolução de uma equação do segundo grau completa, gente. Não perca! Já deixa aquele like pra Giz e ó, não esquece, né? E eu vejo você na próxima aula. Tchau!